Bom, pessoal, então na primeira aula desse curso, a gente vai tentar entender o que é a contestação e quais são os princípios que norteiam toda essa defesa. Vamos tentar ver essas regras mais gerais para depois a gente ir trabalhando especificamente cada artigo, cada regrinha, mas sem decorar, entendendo por que eles são dessa forma, com base no que a gente vai ver nessa primeira aula, tudo bem? Então vamos começar. Primeiramente, o que é a contestação? Quando a gente pensa na contestação, a gente tem que fazer um contraponto à petição inicial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, assim como a petição inicial é o exercício do direito de ação pelo autor, a contestação vai ser o exercício do direito de defesa pelo réu. Então, a gente faz esse paralelo para mostrar como que um está relacionado ao outro. E assim como o autor está exercendo o direito de ação dele ali na petição inicial, o réu vai estar exercendo a sua defesa pela contestação. E é por isso que ele deve alegar todas as matérias possíveis, sejam de ordem processual ou de ordem material, para buscar aquilo que ele deseja, que é justamente que o pedido do autor não seja acolhido, que ele não consiga a prestação jurisdicional e que, assim, a defesa do réu seja acolhida. Então, ele deve mostrar, pela contestação, por que a pretensão do autor não deve ser acolhida, mas sim aquilo que ele vai alegar. E justamente por isso, então, ele deve alegar tudo. E a ideia aqui é que, justamente por ter essa relação, esse contraponto entre o direito de ação e o direito de defesa, o fundamento vai além do contraditório e da ampla defesa, mas também é uma decorrência da isonomia processual e do acesso à justiça, porque se o réu não tivesse a possibilidade de se defender, ele estaria sendo privado do seu acesso à justiça. Então aqui eu coloquei para vocês justamente um conceito que abarca todas essas ideias que a gente acabou de falar. Então, vamos ler para fixar bem essa ideia e depois eu coloquei um esquema um pouco mais visual para a gente realmente guardar tudo isso. Então, olha lá, o que fala? A contestação pode e deve ser compreendida como a contraposição formal ao direito de ação, tal qual exercido pelo autor e materializado na petição inicial. Ou seja, a contestação contrapõe-se à petição inicial. A contestação é que veicula o direito de defesa e é ela que exterioriza perante o Estado juiz o exercício daquele direito, tanto quanto o direito de ação do autor é veiculado pela petição inicial. Ela se justifica, portanto, não só em função dos princípios da ampla defesa e do contraditório, mas também pelo princípio da isonomia e do acesso à justiça. E aqui, o esqueminha que eu falei para vocês. Então, conceitualmente, a gente vê que a contestação, ela se contrapõe ao direito de ação, porque ela representa o direito de defesa. E, portanto, ela se contrapõe à petição inicial, veiculando a defesa do réu. E ela tem como base os princípios constitucionais, sempre buscando esse movimento de um processo civil constitucional. A base é o contraditório, a ampla defesa, que a gente sempre vê que é lembrado, mas indo além, também tem como fundamento a isonomia processual e o acesso à justiça. Então, entendemos o conceito, entendemos a base da contestação. Agora, além disso, o que a gente ainda deve lembrar? Que eu já falei de uma forma mais ampla para vocês, que a contestação ela tem esse caráter abrangente e é justamente por isso que ela é a forma mais ampla de defesa do réu. Por quê? Porque aqui ele vai colocar todas as alegações, como eu já falei, sejam processuais, sejam materiais. Por quê? Porque ele vai buscar de todas as formas, de todos os argumentos possíveis para que a pretensão do autor não seja acolhida, mas que seja acolhida dele. E que assim o autor não consiga aquela tutela jurisdicional, mas sim ele consiga. E aí, quais são os princípios específicos da contestação? Como ela funciona? A gente tem 3 princípios principais, que é o da eventualidade, o da concentração da defesa e o da impugnação específica. A gente depois vai ver, em cada um dos artigos sobre contestação, como esses princípios eles se materializam. E aí a gente vai trabalhar com detalhes do que fala cada um desses artigos. Mas vamos entender agora a ideia geral. O primeiro princípio que eu quero falar com vocês é o da concentração da defesa. O que isso significa?
Basicamente, o que a gente acabou de falar, que o réu ele deve, na contestação, alegar toda a matéria de defesa possível, sejam elas processuais, ou seja, referentes aos pressupostos processuais, aos requisitos necessários para o correto exercício do direito de ação. Então, sejam esses pontos, ou sejam pontos relativos ao mérito, ao fato controvertido de direito material, ou seja, defesas substanciais, tudo isso ele deve colocar na contestação. E por que, gente, que toda essa defesa deve ser veiculada nesse momento? Primeiro fundamento é que esse novo CPC, ele busca acabar com o formalismo desnecessário, porque antes existia incidentes específicos, existiam mais exceções, não era tudo veiculado em contestação. Hoje, não. A contestação, ela tem esse caráter total de buscar colocar tudo que for possível aqui, é tipo uma super contestação. E por que disso? Porque a gente vai buscar uma economia processual, a gente vai buscar a duração razoável do processo. Então, a gente vai compatibilizar o exercício do direito de defesa, a ampla defesa, também com a eficiência. Justamente nesse movimento que a gente já falou do processo civil constitucional, buscando conversar com os princípios que a Constituição traz pra gente e assim gerar mais efetividade no processo, tudo bem? Continuando. O outro princípio é o princípio da eventualidade. E aqui muita gente trata a concentração da defesa e a eventualidade como sinônimo. Eles falam concentração ou eventualidade. Mas algumas pessoas diferenciam. E qual seria, assim, essa diferença que é sutil? A gente percebe que esses dois princípios, eles na verdade se complementam. A ideia da eventualidade é, devo alegar tudo aqui na contestação, ou seja, concentração. Por quê? Porque na eventualidade do juiz não acolher um dos meus argumentos, ele vai analisar outro e pode vir a acolher esse outro. Então, é justamente a ideia que eu coloquei aí para vocês nesse conceito, que a eventualidade significa não só a possibilidade, mas como uma recomendação do réu arguir toda a defesa possível para caso uma delas seja rejeitada pelo magistrado. Então, a gente concentra a defesa, princípio da concentração, na eventualidade de alguma alegação não vir a ser acolhida pelo estado juiz. Então, por exemplo, eu vou falar, olha, eu já paguei essa dívida, mas caso essa alegação não seja acolhida, eu também posso falar, olha, essa dívida já prescreveu. Então, a ideia da eventualidade é essa. Por isso, uma diferença sutil da concentração, mas a gente percebe que os dois se complementam, motivo pelo qual algumas pessoas até tratam como sinônimo. E aí, o último princípio específico que eu quero falar com vocês nessa primeira aula, para a gente conseguir ter uma base boa para trabalhar toda essa parte de contestação, é o princípio da impugnação específica. E ele se relaciona principalmente com as defesas de mérito, as defesas substanciais. O que isso quer dizer? Quer dizer que o réu ele deve se manifestar especificamente sobre todas essas alegações substanciais que o autor fizer, porque naquela alegação que ele não se manifestar, ou seja, que ele se omitir, é possível que ocorra a presunção de veracidade dos fatos não contestados. A gente vai ver que alguns fatos não admitem essa presunção, a gente vai trabalhar um pouquinho melhor depois dessa ideia. Mas, basicamente, o que a gente tem que entender aqui é, devo me manifestar sobre tudo, sob pena de ser presumido verdadeiramente aquilo que eu não contestar, aquilo que eu não impugnar. Basicamente, a ideia é essa. Com isso, a gente termina essa primeira parte da aula, fixamos bem o conceito, os princípios constitucionais que justificam a contestação e os princípios próprios desse instituto. Daqui a pouco a gente vai voltar e começar a trabalhar um pouquinho mais a fundo essa ideia. Até daqui a pouco.